A série 8, Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, apresenta em seu 6º episódio um diálogo a respeito de explicações científicas e alertas sobre os fenômenos de extremos climáticos e hidrológicos no Rio Grande do Sul. O nosso convidado é o geógrafo Anderson Kurhoff, mestre em sensoramento remoto pela Universidade de Santa Maria e doutor em recursos hídricos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde o pesquisador é docente do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Professor Anderson, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, que hoje tem como tema os fenômenos climáticos, ocorridos no Rio Grande do Sul. A primeira questão que eu quero abordar com o senhor é justamente o que ocorreu nesses últimos meses, com essas chuvas intensas do Rio Grande do Sul. Bom dia, Açucena. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo assim, o que está ocorrendo, nesse momento no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma configuração climática, de uma certa maneira, bem similar nesses últimos meses, E lá, quando os eventos começaram, no final de abril, o que nós tínhamos era uma situação de uma zona de baixa pressão, formada sobre o Rio Grande do Sul, essas zonas normalmente decorrentes de passagem de sistemas frontais, E, ao mesmo tempo, nós temos um bloqueio atmosférico na região central do Brasil, Então, as notícias na região central do Brasil indicam temperaturas muito altas, Então, isso de final de abril até esse momento aqui, em final de junho, meados final de junho também. Então, isso continua, Então, essa grande massa de ar quente, que está repousando sobre a região central do Brasil, não permite que as frentes frias elas avancem sobre o estado, que elas passem o Rio Grande do Sul e avancem em relação ao restante do país, Então, essas frentes frias, basicamente elas ficam estacionadas sobre o estado do Rio Grande do Sul, e nesse momento elas geram chuvas que são chuvas relativamente longas, que podem perdurar vários dias, por exemplo, como é o que tem acontecido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, num cenário global, eu diria assim, nós temos temperaturas muito elevadas, tanto do ponto de vista da atmosfera, quanto do ponto de vista dos oceanos. Então, os oceanos estão mais quentes, E uma parte que está particularmente quente é o Atlântico Norte. Então isso faz com que, por exemplo, a gente tenha muita evaporação, de água dos oceanos. Essa água ela entra na atmosfera na forma de vapor, e aí essa sucessão, por exemplo, de eventos, frente fria no Rio Grande do Sul, bloqueio atmosférico na região central do Brasil, faz com que, por exemplo, esse vapor d'água ele seja canalizado entre essa massa de ar de alta pressão na região central do Brasil, pelos Andes, chegando no Rio Grande do Sul. Então, a própria atmosfera, por exemplo, as temperaturas globais, da ordem de 1,5 graus mais quentes do que a era pré-industrial nesse momento, ou até nos últimos 12 meses, faz com que, por exemplo, os volumes de precipitação eles sejam muito intensos. Então, isso está se repetindo desde o final de abril, até esse momento. Então, ainda chove no Rio Grande do Sul, Então, nós tivemos tréguas de algumas semanas, eu diria assim, que foram exatamente quando as massas de ar quente sobre a região central do Brasil avançaram sobre o estado. Então, aí nós temos tempo bom. Fora isso, a gente tem frentes frias estacionárias sobre o nosso estado, gerando chuvas bastante intensas. E aí, especificamente, sobre as cheias que aconteceram aqui na região metropolitana de Porto Alegre e também nos rios do interior do estado, a chuva que aconteceu, que basicamente aconteceu entre o dia 29 de abril e até o dia 13, 14 de maio, possivelmente foi a pior chuva que poderia acontecer nessa região. Então, foram volumes muito intensos que aconteceram sobre áreas muito extensas. Então, a gente está falando chuvas de 600, 800, 1.000 milímetros acontecendo sobre
80 mil quilômetros quadrados, né? Então, basicamente, foi uma área muito grande, né? E exatamente sobre a bacia do Guaíba. Então, a bacia do Guaíba ela é composta pelos rios, né, Jacuí, pelo Pardo, Taquari, Sinos, Vacacaí, vários outros rios, e esses rios eles drenam todos em Porto Alegre. Então essas águas, né, que a partir da precipitação, elas basicamente chegaram ao mesmo tempo aqui em Porto Alegre, então causando essa cheia histórica, né? Então esse cenário ele ainda se repete, né? A gente ainda tem previsão de chuva, né? Então esse final de semana está chovendo bastante, temos ainda notícias de rios subindo e com níveis de ou alerta ou já inundação, né? Então, exatamente porque esse sistema atmosférico ele se mantém, né? Temperatura dos oceanos muito quente, o bloqueio atmosférico na região central do Brasil previsto no mínimo até o final de julho, né? E as passagens de frentes frias, então, digamos assim, interrompidas por esse bloqueio, né? Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul nesse momento. E, professor, a gente pode dizer que é um cenário isolado atual ou isso vai se tornar uma frequência dentro da conjuntura que a gente está falando de emergência climática, de mudanças climáticas, né? Como é que é o cenário, né, previsto agora futuramente, né, diante dessa situação? As previsões dos modelos climáticos, né, elas indicam que as chuvas vão ficar mais intensas e mais frequentes no Rio Grande do Sul, né? Então esse é o cenário esperado para os próximos anos. Então, assim, possivelmente a gente tenha situações similares a essa, né? Então quer dizer, um planeta mais quente, né, por exemplo, ele vai fazer com que mais massas de ar, né, se formem sobre a região central do Brasil. Então, essa é uma região que os modelos climáticos indicam que tende a chover menos também, né? Então isso significa que a gente vai ter temperaturas mais elevadas ali, massas de ar mais quente, bloqueando a passagem de frentes frias basicamente sobre o Rio Grande do Sul, né? Então o Rio Grande do Sul, de uma certa maneira, ele está no meio do caminho, né, entre o período, ou digamos assim, entre as áreas mais frias da América do Sul e as áreas mais quentes da região norte do Brasil e da América do Sul, né, e exatamente onde essas massas de ar elas se encontram, né? Então, se a gente tiver um bloqueio, por exemplo, atmosférico, como nós estamos tendo nesse momento, é possível que essas massas de ar elas não avancem, né? Então esse choque de massas de ar quente e fria, né, que é tradicional do clima do Rio Grande do Sul, né, historicamente, tende a digamos assim, a potencializar essa questão de eventos extremos, né? Então numa condição de um clima, digamos assim, atual, né, ou até pretérito, eu diria assim, né, essas massas de ar, elas possuíam pressão, né, atmosférica suficiente para vencer esses bloqueios atmosféricos e seguir a sua trajetória em relação à região central do Brasil, né? Então, se a gente não tem mais esse mecanismo, por exemplo, se a gente tem um bloqueio e essas massas de ar não conseguem avançar em relação ao restante do país, a gente tem cenários em que as chuvas elas ficam mais longas, né? E, ao mesmo tempo, num planeta mais quente, né, com oceanos mais quentes, a gente vai ter mais vapor d'água na atmosfera, o que tende a, eu diria assim, potencializar chuvas extremas, né? Então, no Rio Grande do Sul, chuvas extremas indicam também cheias extremas, né? Então possivelmente, esse é um cenário que a gente pode esperar, né, para as próximas décadas ou para as projeções de mudanças climáticas, mas muito possivelmente antes do que a gente estava imaginando, né, com projeções dos modelos climáticos. E, professor, quando a gente fala de El Niño, Laninha, nessa configuração, o que tem a ver, o que é de fato, né, o que não é, né, para a gente entender melhor? Bom, o fenômeno, né, El Niño, Laninha, ele atua bastante, assim, de forma forte sobre o estado do Rio Grande do Sul, né? Então normalmente, o que acontece num período de El Niño, né, é exatamente como
a gente teve essa situação atual, né? Então, esse último El Niño de meados de março, abril do ano passado, 2023, até esse momento, né, um El Niño bastante forte, ele causa, né, exatamente essa situação que a gente está vendo agora, né? Ou seja, as massas de ar, elas são bloqueadas normalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, então elas não conseguem avançar, então geram chuvas persistentes, né, de vários dias até semanas de duração, né? Então isso historicamente causou, né, cheias no estado do Rio Grande do Sul, né, em função desse processo. Então, basicamente, nós temos, por exemplo, uma reconfiguração atmosférica, né, então que as frentes frias elas são bloqueadas, por exemplo, por correntes de jato e elas normalmente ficam posicionadas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Então, a frente fria ela não avança, né? E ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, uma condição laninha, né, esse arranjo atmosférico ele se altera um pouco. Então, normalmente, numa condição laninha, as frentes frias, ao invés de ficarem estacionadas sobre o estado do Rio Grande do Sul, elas avançam de uma forma muito mais rápida, ou seja, então essa condição laninha faz com que a frente fria ela passe de forma mais rápida pelo estado do Rio Grande do Sul, então gera chuvas normalmente mais curtas, né, em termos temporais e com menor volume, né? Então essa é a condição que a gente tem, digamos assim, de El Niño Laninha no estado do Rio Grande do Sul, né? O que a gente está percebendo, por exemplo, né, que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu diria assim, né, desde 2019 até hoje, nós tivemos transições muito rápidas de Laninha para El Niño e agora Laninha novamente, né? E os modelos, as projeções, né, futuras num cenário de mudanças climáticas indicam que essas condições El Niño elas vão se tornar, né, mais, eu diria assim, fortes, né? Então os eventos eles tendem a se tornar mais fortes e ao mesmo tempo eles tendem a mudar de um modo para outro de forma mais rápida, né? Então isso se encaixa, por exemplo, nesse padrão que a gente verificou nos últimos 5 anos no Rio Grande do Sul. Então de 2019 até o início de 2023, né, nós estávamos numa fase de laninha, né? Não foi um laninha extremamente forte, né, mas ele foi marcado por um período extremamente longo, então ele foi o que a gente chama de persistente, né, ele durou 3 anos, tá? E ao longo desse tempo, as chuvas no Rio Grande do Sul, elas foram muito abaixo da média, né? Então a gente está falando ao longo de 3 anos, né, com chuvas que estavam na ordem de 70% da média histórica aqui no estado. Então isso teve um impacto muito negativo, principalmente na economia gaúcha, né? Então os últimos anos, o PIB do Rio Grande do Sul ele sofreu muito em função das quebras da safra agrícola, né? E aí, terminado, quando a gente sai desse evento de laninha, a transição para o El Niño ele foi muito rapidamente. Então a gente estava numa situação de fevereiro, março de 2023 em secas históricas, né? E em questão de poucos meses nós entramos numa fase, né, o Oceano Pacífico entrou numa fase de El Niño, e em julho, né, já começaram chuvas muito intensas que culminaram, então, em setembro, novembro e agora maio, né? Então, eventos muito intensos de precipitação e cheias históricas, né? Então, as 3 últimas cheias, elas foram muito grandes, né? Então setembro havia sido muito grande, especialmente no Vale do Taquari, né? Na bacia do Taquari. Aí, em novembro, tivemos uma em Porto Alegre, mas de uma maneira geral, todas elas muito forte, e agora sobre, né, grande parte do estado do Rio Grande do Sul, então esse evento que foi basicamente a maior chuva que nós já registramos aqui no estado, e do ponto de vista de volume, né, de precipitação por área, possivelmente a maior chuva do Brasil também, né? Então esse é o cenário que a gente tem, digamos assim, em relação a El Niño, Laninha no Rio Grande do Sul. Então agora a gente está saindo, né, de uma fase de El Niño, né? Então as notícias indicavam está terminando o El Niño, estamos entrando numa Laninha. Então a gente tem
uma tendência de nos próximos meses evoluirmos, né? Então, uma grande probabilidade de evoluir para Laninha, e aí essas transições, elas indicam novamente chuvas abaixo da média, né? Então, a gente ainda tem chuvas bastante intensas aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Exatamente porque não é somente El Niño e Laninha que causam as chuvas aqui no estado, mas como eu falei antes, né? Tem a questão da temperatura dos oceanos, tem o bloqueio atmosférico, tem a questão das frentes frias. Então, essa situação ela ainda se mantém, né? Então, as chuvas que estão previstas, né, para até final de junho, início de julho, elas ainda são bastante volumosas, né, que podem causar danos, eu diria assim, bastante consideráveis, e ao mesmo tempo, numa previsão, num horizonte de vários meses, né, então se a gente olhar para agosto, setembro, outubro, há uma tendência de diminuição dessas precipitações, né? Então a gente vai sair de um volume muito grande de chuvas e lentamente entrar num cenário de menor precipitação, né? E aí, do ponto de vista de projeções futuras, eu diria que o impacto do El Niño Laninha no Rio Grande do Sul ele é bastante similar, né? Então, alternando entre secas e chuvas bastante intensas. Professor, agora no tocante às bacias hidrográficas, né? A gente sabe que tem um grande volume assim da população mora nessas regiões que foram afetadas. Dentro dessa perspectiva de planejamento urbano, como é que fica, né, esse cenário, né? Porque a gente, né, se pergunta, vão construir casas novamente nesses locais, sendo que há essa tendência? Como é que se reconfigura o planejamento urbano dos municípios, né, do Rio Grande do Sul? Bom, eu diria que num primeiro momento a gente precisa ter um sistema de monitoramento e de previsão e alertas, né? Porque esse processo de reconstrução, ele possivelmente ele não vai ser rápido, né? Então essa mudança ela vai envolver toda a reconstrução, e de fato, assim, o que a gente está percebendo, né, é que não tem mais como reconstruir aonde, né, essas áreas foram destruídas, porque a água chegou ali em setembro, chegou em novembro, né, chegou em maio de novo, em muitas áreas, especialmente no interior do estado, né? Então, assim, é necessário buscar alternativas, né, para que a gente não reconstrua em áreas que são, né, suscetíveis a esse tipo de evento, né? E ao mesmo tempo, então, a gente precisa investir nesse sistema de previsão, né, de alertas da população também, porque isso permite, por exemplo, que a gente consiga, né, avisar as pessoas que esses eventos eles estão acontecendo. Então, mesmo que a gente tenha, por exemplo, o monitoramento de chuvas, né, e monitoramento do nível dos rios, sabendo o que pode acontecer nas próximas horas, né, então avisos, né, alertas com 12, 24 ou até 48 horas, pode minimizar bastante a questão de prejuízos, né? Eu diria assim, econômicos. As pessoas podem ainda salvar muitas coisas, né? Dos seus pertences, por exemplo, mas especialmente a questão de vidas, né? Então, o cenário que a gente viu, tanto em setembro quanto agora, foi, né, que as pessoas, muitas foram pegas de surpresa, né? Então, as pessoas ficavam dentro das suas casas, achando que a água não ia chegar ali, e a água passou, né, esses níveis, então, que já haviam sido registrados, e a única alternativa foi se refugiar nos próprios telhados, né? Então foram cenas dramáticas, assim, eu diria que devem ser evitadas, avisando as pessoas, né? Olha, vai acontecer, o nível do rio vai chegar em tal local, então é importante sair das suas casas, né? Então, enquanto o Estado ele se reconstrói, né, de uma forma mais resiliente, né, e não igual da forma como nós temos hoje, é importante que a gente tenha esse sistema de monitoramento, de previsão e de alerta efetivado de forma muito rápida, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa novamente, né? Então, uma das questões é reconstruir, né, por exemplo, infraestrutura como estradas, como pontes, né, de uma forma mais sólida, mais robusta, eu diria assim. Então,
levando em consideração que a água já chegou naqueles níveis, então tem que ser uma estrutura que consiga suportar o que foi verificado hoje, né? Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul já está fazendo isso, né? Então, o IPH emitiu uma nota sobre critérios hidrológicos para mudanças climáticas, indicando que, né, por exemplo, a infraestrutura do estado deveria ser construída levando em consideração esses eventos, né? Então, do ponto de vista da infraestrutura, isso já está acontecendo, né? Mas agora, do ponto de vista urbano, a gente precisa repensar, né? Então isso envolve, por exemplo, medidas estruturais, né? Então, como sistemas de proteção, então na cidade de Porto Alegre, na região metropolitana, então a gente precisa levar a sério esses sistemas de proteção, né? Realizar manutenção em dia, ter a cultura, a sociedade e os órgãos públicos terem a cultura de que esses eventos eles podem acontecer, né? Eles vão acontecer e a gente, no momento que isso de fato acontecer, nós precisamos estar preparados e com um sistema de proteção funcionando efetivamente, né? Mas é necessário também implementar medidas não estruturais, né? Ou seja, em locais que é possível, né, a gente, digamos assim, retirar as pessoas desses locais e manter espaços, por exemplo, com usos restritos. Então, não quer dizer que um espaço que foi inundado, né, uma área que foi inundada, ela não pode ser mais usada, ela pode ser usada, por exemplo, como parques, né, como áreas de lazer público. Então, tem muitas alternativas que permitem, por exemplo, que a água, que a sociedade conviva com a água em locais específicos, né? Então, o que a gente não pode deixar, basicamente, é que pessoas fiquem expostas a um perigo muito grande nessas áreas de forma reiterada. E, professor, só para também, a gente está chegando aos momentos finais, mas com relação à Lagoa dos Patos, né, que a gente viu assim, a configuração hidrológica, né, entender um pouquinho a dinâmica também dos diques, né, porque eu nem sabia realmente, eu já fui algumas vezes, né, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, mas eu não tinha noção dessa importância dos diques, né, que o senhor falou até dessas medidas de proteção. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, porque o escoamento, né, pelo que nós vimos, né, pela Lagoa dos Patos, é mais difícil, né? Então, assim, tendo em vista toda a água, o volume de água, né, que vem, né, das outras bacias hidrográficas, só para a gente entender um pouquinho a dinâmica também. Na verdade, né, o que aconteceu, por exemplo, na região metropolitana de Porto Alegre, né, é que vários rios que desaguam, né, na cidade de Porto Alegre, o volume de água, né, a vazão desses rios chegou alta, né, ao mesmo tempo. Então, isso fez com que a cheia, por exemplo, ela subisse naturalmente, de forma muito rápida. Então, esses rios chegando ao mesmo tempo fez com que o nível das águas do Guaíba ele chegasse, ou ele subisse basicamente de forma muito rápida, assim, de 2 para 5 metros em basicamente 48 horas, ou ao redor disso, né? Então, assim, o volume de chuvas foi excepcional, né? Como eu já havia dito, então foi um volume muito grande, e essas chuvas acarretaram invasões que foram sincronizadas até a cidade de Porto Alegre. Então, o que acontece, basicamente, é que nas imagens de satélite, né, que circularam com os eventos de cheias sobre o Rio Grande do Sul, mostram que há grandes planícies de inundação, especialmente ao longo do Jacuí e também próximo do Guaíba, né? Então, o que acontece nessas áreas? Então, nas regiões, né, mais digamos assim, de montanhas ou de serras, né, esses processos hidrológicos eles são muito rápidos, ou seja, a água sobe vários metros ao longo de horas, né, exatamente porque a água ela escoa muito rapidamente, né? Então o poder destrutivo, por exemplo, da água nesses locais, nesses municípios que foram atingidos, né, em áreas mais montanhosas, a água ela é muito forte, ela causa muitos danos, né? Mas quando, por exemplo, essa água ela chega nas planícies de inundação, o que acontece? Ela basicamente ela desacelera, então a velocidade de escoamento dessa água ela é bem menor, né? Então isso faz, por exemplo, com que esse processo ele dure, ao invés de horas, né, dias ou até mesmo semanas. Então a gente está falando, né, de um volume muito grande de água,
né, e de planícies de inundação muito grandes também. Então, a gente estava falando, né, ao longo de toda a planície do Jacuí, mais do Guaíba e ainda da Lagoa dos Patos. Então, a gente está falando de centenas de quilômetros, onde a água ela vai escoando com uma velocidade menor do que aquela comparada nas áreas mais montanhosas. Então, isso faz com que, por exemplo, a cheia ela dure mais. Então, de fato, a cheia que nós verificamos aqui em Porto Alegre, né, ela teve duração de basicamente um mês, foi o mês de maio inteiro, né? Então, as águas ficaram muito altas até retornar, digamos assim, a um nível abaixo da cota de inundação. Então, basicamente, o efeito que a gente vê é esse efeito de planície de inundação, né? Aí o que acontece? Muito se falou sobre a questão, né, das áreas, né? Quando os rios chegam, tem todo um represamento. Eu diria que o efeito de represamento ele é muito pequeno comparado com todo esse efeito da própria planície de inundação, né? Então a gente tem as águas chegando, né, as águas escoando de forma lenta, né, e elas vão escoando, por exemplo, de forma bastante lenta até a região sul do estado do Rio Grande do Sul, lá na região de Pelotas e Rio Grande, quando elas vão desaguar no Oceano Atlântico. Mas, de uma maneira geral, o que a gente viu que passava, né, no auge da cheia, que estava saindo do Guaíba, de uma maneira geral, estava saindo também nos moles da Barra, lá em Rio Grande. Então, esse efeito de represamento, ele precisa ser melhor estudado, né? Então, para tirar conclusões mais efetivas sobre isso, é importante que a gente estude isso, né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente viu foi muito um efeito da própria planície de inundação, né? E as águas escoando de forma mais lenta. Então, como essa planície ela é, digamos assim, bastante larga, né? A água ela vai se expandindo lateralmente, então atingindo dezenas de quilômetros. Então, ao longo dessas planícies, a água escoa mais lentamente, né? E atinge níveis, né, obviamente não tão elevados, mas já elevados o suficiente para atingir áreas urbanas que estão nessas regiões, especialmente mais vulneráveis. E, professor, só mais uma questão, com relação ao solo encharcado, que a gente sabe que também tem um tempo, né? Qual é o alerta, né, com relação a esse solo, né? O tempo, a temporalidade, né, para se voltar aos efeitos normais, enfim, né? Da dinâmica normal. Nesse momento, né, o estado do Rio Grande do Sul, ele está, eu diria assim, com os estoques de água completamente lotados, né? Então o que acontece, por exemplo, né? Os rios estão muito cheios, né? Então, assim, vários níveis, o nível dos rios, de vários rios do estado do Rio Grande do Sul estão, né, em nível de alerta, nível de inundação. Os solos estão muito encharcados, né? Então a gente basicamente não tem espaço para que a água ela seja absorvida. Então isso basicamente significa que toda a chuva, né, que vai ocorrer, né, no Rio Grande do Sul, ela acaba gerando escoamento superficial. E esse escoamento superficial ele vai até os rios e rapidamente esses rios sobem. Então, de uma maneira geral, o que a gente está percebendo é que pela grande saturação, né, do solo e dos rios bastante cheios, mesmo que uma chuva com menor volume ocorra, os rios eles sobem muito rapidamente porque toda chuva ela vira escoamento superficial. Então, possivelmente, assim, mesmo que as chuvas, né, agora nos próximos meses, elas não sejam tão intensas quanto foram verificadas em maio, por exemplo, elas ainda podem, né, causar bastante cheias, porque nós temos uma situação ainda de grande saturação no Rio Grande do Sul. Então, para normalizar isso, eu diria assim, chover menos ao longo dos próximos meses para que a gente consiga normalizar essa situação, né? Então, possivelmente, a gente ainda vai precisar de alguns meses, né, com chuvas abaixo da média para que essa situação ela se normalize. E eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, né? Até para, como é o público, de certa forma, não só o público que entende, né, compreende essa pauta, mas o público leigo também, né, que assiste ao programa. Bom, o estado do Rio Grande do Sul, né, ele viveu, eu diria assim, a sua pior enchente, né,
da história, então isso causou prejuízos imensos aqui no estado, né? Não apenas econômicos, mas tivemos muitas perdas de vidas humanas, e é importantíssimo, eu diria assim, de uma maneira bem rápida, né, que o estado do Rio Grande do Sul, mas também, né, os outros estados do nosso país, invistam, né, em sistemas que vão tornar a sociedade mais resiliente frente às mudanças climáticas, né? Então isso é urgente. Então a gente imaginava, isso, uma chuva e uma cheia como que aconteceu em 1941, nunca mais vai acontecer, né? E aí nós vimos situações similares em setembro, nós vimos situações similares em novembro, e nós vivemos uma situação muito extrema em maio de 2024. Então é importantíssimo, né, que a sociedade cobre a questão de adaptação às mudanças climáticas, porque isso é importantíssimo, né? A gente não pode aceitar, digamos assim, sabendo que esses eventos vão acontecer, que a gente fique sem tomar, né, medidas de mitigação, de preparação, de resiliência frente a esses eventos. Então, essa é a mensagem final, assim, que eu tenho, né? Então, assim, o que eu tenho acompanhado do Rio Grande do Sul, né, é que o governo do estado, ele tem caminhado nessa direção, né, de implementar todas, né, muitas dessas sugestões que foram discutidas. Então, eu espero que, de fato, tudo isso se concretize para que a gente tenha um estado, então, mais resiliente frente a esses cenários que vão se repetir no futuro. Gratidão, professor, pela participação e pelas explicações também. Eu que agradeço o convite.